Aqui é o Kael, monitor de português de vocês. Espero que vocês estejam bem, fazendo os exercícios, se cuidando, descansando. E hoje a gente vai continuar nos conteúdos, né? Vou corrigir as questões que eu passei para vocês na aula de segunda e também vou falar um pouquinho sobre artigos, né? Explicar um pouquinho o conceito de artigos e tal, para ajudar vocês, né, a estudar e entender um pouco esse assunto. Então, espero que estejam bem, espero que estejam tranquilos. Vamos começar? Sem mais delongas. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Bom, artigo é a palavra que se antepõe, ou seja, fica antes do artigo com a intenção de particularizar ou indefinir o nome. Como classe gramatical, ela possui um reduzido valor semântico por ter sido limitada na língua portuguesa. Ela pode ser classificada como definido ou indefinido. Só que ela pode, né, apesar de ter uma função delimitada específica, pode causar diferenças de significativo de sentido em uma frase. Como, por exemplo, na frase seguinte. Após uma longa discussão, reis propuseram um acordo. Após uma longa discussão, deputados propuseram o acordo. Né? Independente da palavra ser diferente, né, da reis, deputados, ó, da primeira frase, né, as frases, ela tem uma estrutura semelhante, e só que elas podem se pegar com coisas diferentes. Né? A primeira estrutura só poderia ser utilizada se o interlocutor não soubesse do acordo, né? Porque o ele indefine o substantivo. O que significa? É um acordo. Não sabe qual é não sabe qual é o acordo, né? É um acordo que está aí. A segunda frase é o acordo, ou seja, é um acordo definido. É um acordo que está definido, que já se sabe antes. Certo? Então o artigo ele particulariza, ou seja, ele define ou indefine o substantivo, certo? E, bom, nessa parada dos definidos e indefinidos, como classe gramatical, o artigo se subdivide em dois grupos. O artigo definidos, ou a, os e as, e artigos indefinidos, uns e umas. O artigo ele pode ser dispensado quando outro identificador estiver explícito em uma frase. Por exemplo, aquele homem pegou o meu livro emprestado. Observe-se que o pronome demonstrativo aquele está substituindo o uso do artigo. Ou seja, não precisa botar o homem, porque já tem o aquele. Não precisa ser aquele, o homem. Pode ser só aquele homem, porque o aquele já está fazendo esse papel. Certo? Note também que o pronome meu torna necessário conter o artigo o, já que no português o uso do artigo o meu livro é redundante, embora seja frequente. Ou seja, não precisa falar pegou o meu livro, porque o meu já está definindo, né? Já está definindo que o livro é meu. Esse meu já define o substantivo. Então, o meu é redundante. Só que ele é muito usado na escrita, na fala, certo? Outra função importante do artigo pode ser a função de substantivação. O que é isso, né? Ocorrerá quando o artigo estiver associado a qualquer outro tipo de palavra. Sendo assim, ele exercerá o papel substantivo, certo? Na frase, por exemplo, entre o querer e o poder existe um longo caminho. Na frase anterior, as palavras querer e poder, elas são verbos, né? Elas pertencem à classe gramatical de verbos. Só que, nesse caso, elas funcionam como substantivos, porque são precedidos por artigos. Ou seja, o querer e o poder, nessa frase, elas funcionam como substantivos por causa dos artigos, né? Que dão essa classe a eles, certo? Podem também combinar-se com preposições, uma classe que vai falar depois, né? Formando assim uma palavra só. Por exemplo, os funcionários aderiram à paralisação da pedido pelo sindicato, né? Então, o a artigo ele se junta com a de preposição, que fica e vira crase, né? E o p da preposição se junta com o por do artigo, né? Que é o pelo, vira o pelo. Beleza? E além de definir ou indefinir o substantivo, o artigo pode também indicar seu gênero, feminino e masculino, e o número, singular e plural. Certo? Como, por exemplo, o carro, né, substantivo masculino e singular, o telefonema, masculino e singular, uma rádio, feminino e singular, os carros, masculino e plural. Ou seja, o artigo se antepõe ao substantivo para determiná-lo ou particularizá-lo. Pode ser definido ou indefinido, e dessas várias funções está a substantivação, que acontece quando o artigo assumir o papel substitutivo de uma frase. Certo? Então, é isso que funciona no artigo. Beleza? Não é muito complicado, né? Não é muito complexo. O artigo é mais definido, né? Não tem tantas funções assim. Só que, como eu falei, com a prática você vai entender melhor e a gente vai resolver o exercício, né? E a gente vai resolver o exercício na próxima aula, beleza? Valeu. Bom, galera, vamos começar, né, a correção lá
Atividade. Primeiro vou ler o texto, né? A árvore do Beto. Um dia, o Beto teve uma ideia. Lá na nossa rua, no terreno vazio, no terreno baldio. O Beto resolveu plantar uma árvore lá e esperar que ela crescesse. Limpou um pedaço do terreno. Arranjou um pouco de adubo com seu Alexandre, jardineiro. Comprou uma muda pequenininha de pinheiro e plantou no terreno. Todos os dias o Beto regava a mudinha dele. Revolvia a terra em volta, tirava os galinhos da plantinha como se fosse uma gentinha. E a plantinha foi crescendo, forte e bonita. Eu não sei quanto tempo o Beto dura aquela planta. Foi muito tempo. Até que a árvore do Beto ficou grande, cheia de galhos. Uma beleza. Prontinha para virar árvore de Natal. Na véspera do Natal, o Beto pediu para o São Nicolau ajudar. Ele ia levar a árvore para casa. Ele ia levar a árvore para casa. Seu Nicolau veio com serrote e uma lata. Para que esse serrote, seu Nicolau? O Beto perguntou. Ué, é para serrar a árvore. Você não quer pôr a árvore na lata para levar para casa? Ah, mas assim vai matar a árvore. Bem, é assim que todo mundo faz. Serra o tronco da árvore e enterra numa lata. Ah, mas isso eu não quero. Minha árvore deu tanto trabalho, eu gosto muito dela. Não quero matar, Deus me livre. Bom, a gente pode utilizar com cuidado, serrar as raízes. Ah, não, seu Nicolau, piorou. Serrar as raízes, pode até que eu vou serrar as pernas dela. Mas então não tem jeito, Beto. Beto estava com os olhos cheios de lágrimas. Então não tem jeito. Eu é que não vou matar minha árvore. E o Beto foi para casa, muito triste. Primeira questão é o seguinte. A finalidade do texto que você leu é contar uma história, falar sobre o assunto, conversar sobre algo, ensinar o leitor. Bom, galera, a gente tem que entender que muitas vezes os textos têm várias finalidades, né? Não é só uma em si, beleza? Quando você vai escrever uma história, uma notícia, você vai fazer uma receita, né? Tipo, ou você vai uma poesia, elas têm várias finalidades, né? Os textos podem ter vários significados e várias finalidades, certo? Então, na primeira do texto, você pode falar que é tanto contar uma história quanto mostrar ao leitor, né? Em relação a contar uma pessoa contar a história da árvore, emocionar o leitor, emocionar com a história do Beto, né? Que ele não queria cortar a árvore, tá? Que se afeiçoou a árvore. Então, eu marcaria mais o item A, porque é contar muita história, mas pode ser tanto item A quanto item D, beleza? Segundo, o tipo de texto lido é classificado como argumentativo, descritivo, narrativo e informativo. Narrativo, certo? Ele está narrando uma história, beleza? Terceira questão. Por que o Beto queria ter uma árvore forte e bonita? Bom, ele queria ter uma árvore forte e bonita para ter uma árvore de Natal, né? Ele queria ter uma árvore de Natal, certo? E quatro, por que o Beto não quis que o São Nicolau serrasse a árvore? Porque isso mataria a árvore, né? Ele não queria matar a árvore, ele se afeiçoou a árvore, ele ficou apegado à árvore, beleza? Quinta questão. Escreva ou a ou as umas palavras. Então o cavalo, o trabalho, as flores, o pastor, o balcão, os fazendeiros, o colorido e as tesouras. Se tiver dificuldade, você volta o vídeo, repete, né? E copia direitinho. A sexta questão diz o seguinte: o texto possui parágrafos. Quantos parágrafos? Vamos contar. 1, 2, 3, 4 e 5, né? Então, o texto possui 5 parágrafos, beleza? E que tipo de sinal indica a fala dos personagens? É o travessão, certo? O travessão indica a fala dos personagens, como a gente viu em outras aulas, o travessão indica a fala dos personagens. E aí, a parada que a gente viu na aula de hoje, né, dos artigos, escreva o feminino dos substantivos. Lembrando sempre que os artigos, os últimos uns, e femininas, as umas. Então, o avô fica a avó, o cavaleiro fica a cavaleira, ou a amazona, porque são palavras parecidas, né? São palavras que são diferentes, mas fica a cavaleira, o duque, a duquesa, o genro fica a nora, o poeta, a poetisa, o cavaleiro, a cavaleira, o ator, a atriz, beleza? E nona questão, use meio ao meio para completar as frases. Como já viu também, né? Comprei 2,5 metros de tecido estampado. Andei uma légua e meia para chegar até aqui. Não viajarei porque ando meio cansado. Os peões usaram meia tonelada de ração para alimentar os cavalos. Então, isso, pessoal, como eu entendi, espero que a aula tenha fluído bem. Qualquer dúvida, é só mandar no WhatsApp ou no grupo que eu falo com vocês, a gente conversa e tal. E se vê na aula que vem, beleza? Valeu!